fixa, né, de apresentador lá no Big Brother Brasil. Mas enquanto a Globo tá resolvendo isso, tá pensando se vai ou não trocar mesmo o apresentador, lá no SBT, a filha mais velha do Silvio Santos falou, sabe o quê? Não foi sobre audiência, não foi sobre programa de TV, não foi sobre nada relacionado à TV. Ela falou sobre a ausência do pai, Silvio Santos. O Silvio Santos, pessoa física, né? A gente fala muito sobre o Silvio Santos, mito da televisão, maior apresentador da história da televisão brasileira, apresentador com o programa de televisão mais longevo da história da TV mundial, né? Mas chega aí, então, essa entrevista da filha de Silvio Santos, a Cíntia Abravanel, falando sobre a infância e adolescência que ela passou longe do pai, né? Ela deu entrevista no podcast do Carlos Alberto de Nóbrega, né? E dele e da esposa dele, a Renata Domingues, e ela falou sobre ter se acostumado com a ausência do Silvio Santos e abrir o jogo sobre a relação que eles mantêm ultimamente. Ela falou que foi criada longe do Silvio, que foi criada pela mãe dela, né, pelos tios dela também, que ela passou muito mais tempo com a família da mãe do que com a família do pai. E aí ela usou essa aspa aqui, Daniel. É horrível falar isso, mas eu me acostumei a ficar longe do meu pai. Mas recentemente nos aproximamos. Ela é a mãe do Thiago Abravanel, que inclusive durante o Big Brother falou que também foi criado distante do Silvio Santos, que eles não tinham uma relação muito próxima, né? Então a gente percebe que toda essa vida de apresentador, vida de empresário que o Silvio Santos leva, de alguma forma, né, afastou ele, né, dessa família dele, da filha, do neto, né? Então, essa entrevista que a Cíntia deu revelou mais detalhes sobre aquilo que o Thiago Abravanel já tinha pincelado lá na época do Big Brother, né? É verdade, a gente vê, né, as fotos, vê as demonstrações aí de afeto do Silvio para com a família dele e vice-versa. E é muito normal imaginar uma família comercial de margarina, né? E quando a gente ouve esse tipo de relato vindo da boca aí da filha do Silvio Santos, né? As coisas começam a clarear um pouco mais. A gente viu, né, o discurso que o Thiago deu ao longo do Big Brother, falando que ele tinha crescido longe do avô, que não é essa coisa toda, que todo mundo acha que ele é milionário, mas se ele não trabalhar ele não se sustenta, e que até o fato de ser neto do Silvio Santos ajudou, claro, muita coisa, mas que ele conseguiu tudo por mérito próprio, segundo ele, lá na época do BBB. E aí a gente vê então a mãe do Thiago falando, né, a respeito desse caso, abrindo ali o coração, né, a Cíntia Abravanel, dizendo que foi criada longe do pai, que ela foi criada só pela mãe, que foi muito difícil, principalmente na adolescência. E o fato dela dizer isso e ainda reforçar que é horrível, né, falar sobre isso tudo, mas ela se acostumou a ficar, né, longe do pai, enfim, acostumou com a ausência do pai. É dolorido, né? Ela sempre foi, de todas as filhas, a que menos apareceu, né? E acho que uma das únicas que não trabalha no SBT ou em alguma coisa mais ligada ao Silvio Santos, né? A televisão, especificamente. Mas ela deu, então, esse depoimento em um podcast onde ela disse que se acostumou com a ausência do pai. Pra gente ver também, né, Ítalo, o quão deve ter sido a carga do Silvio para se tornar o apresentador que ele é hoje, né? Até nos documentários, nos livros, naquela série lá do Star Plus, mostram muito que ele trabalhava demais. E acho até por isso que hoje ele tá mais afastado, né? Ele deixa lá as coisas na mão da Patrícia, das outras filhas, para poder descansar o tanto que ele trabalhou. Acabou sendo aí, então, um pai ausente, segundo a Cíntia Abravanel. Inclusive, Daniel, a Cíntia, ela é filha da Maria Aparecida, né? Que é do primeiro casamento do Silvio Santos. Ela não é filha da Iris Abravanel, ela é filha da Maria Aparecida. Ela faleceu em 77, né? E assim, a gente percebe que depois houve, né, o segundo casamento do Silvio, que veio as demais filhas dele, mas a Cíntia, que é a filha mais velha, é desse primeiro casamento do Silvio Santos. É verdade, então, né, a primeira esposa do Silvio, que foi vítima de um câncer na época, né? Muito triste a gente ter que ver esse tipo de relato.
E aí pros pais de plantão, né, sejam mais presentes na vida dos seus filhos, porque eles crescem e não dá pra você suprir isso depois que já tá grande, né? Vamos girar então o nosso Papo da Fofoca, tem muita coisa pra gente falar no nosso programa de hoje. Então já se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu joinha que é muito importante